Já está na ponta da linha com a gente Chico Graziano, nosso querido autor que lança hoje o livro O Caipira e o Príncipe. O Chico Graziano, ele é muita coisa. Eu não vou ficar falando tudo que ele é, porque senão não vai estar tempo para fazer as perguntas. Mas ele é engenheiro agrônomo, ele é mestre em economia, ele é doutor em administração. E o Chico Graziano tem uma característica, que ele conheceu todo o leque ideológico desse país. Militou em várias frentes, é um dos fundadores do PSDB e saiu do PSDB para apoiar a candidatura de Jair Bolsonaro. Escreveu um texto, quando ele saiu, que ele disse: nos últimos 15 anos, a luta pela hegemonia interna dominou a agenda tucana e é necessário botar o dedo na ferida. José Serra, Geraldo Alckmin e Aécio Neves, que se odeiam mutuamente, entraram numa luta insana e eterna disputa que, ao envolver os quadros partidários, moeu a inteligência tucana. E de moer a inteligência tucana, ele ficou irritado, larga o partido, mas o livro que ele escreve, que trata também desse momento da saída dele, passa por muitas etapas da relação dele com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, bons momentos, maus momentos. Eu queria começar com isso que eu destaquei, Chico, que é essa sua saída do PSDB e que gerou uma decepção, porque você saiu do PSDB decepcionado, apoiou, chegou a trabalhar na candidatura do Aécio Neves, que gerou decepção, chegou a trabalhar no programa do Serra, que gerou decepção, aí você apoiou a candidatura do Bolsonaro, que gerou decepção, depois você foi tentar a candidatura do Moro, que gerou decepção. Aí conta pra gente, de decepção em decepção, você viveu muita coisa, Chico, e tá tudo no livro. Oi, Neg. Pode-se dizer que o livro é o livro que conta as minhas decepções, né? Mas conta as minhas alegrias também. Eu fiz muita coisa para ajudar o meu país, trabalhando nos cargos que ocupei, ou como professor universitário, que sempre fui, da Unesp, depois no MBA da Fundação Getúlio Vargas. Esse livro, ele é realmente uma forma de contar os últimos 40 anos da política brasileira, mas contada por alguém que esteve lá dentro, né? Esteve, inclusive, no poder. Há um capítulo que chama O Caipira no Poder, porque eu estava lá, né, no Planalto, como chefe de gabinete do presidente da República. E isso me orgulhava muito. E nós fizemos muitas coisas estando no governo. Mas eu não deixo de contar também os meus próprios fracassos. Então, essa que é, talvez, a ideia que o subtítulo diz: é uma história sincera. São causos, são histórias vividas por mim, que, ao mesmo tempo, é uma história de uma decepção. Por quê? Porque a minha geração, nos anos 70, lutou muito, muito, guiado por Ulisses Guimarães, por Fernando Henrique, para nós reavermos a democracia, porque vivíamos numa ditadura militar. E depois de 40 anos, olha a democracia que nós temos. Cá entre nós, é uma democracia pervertida. Eu digo que a democracia nossa é fracassada. Ela não tem critérios. Não é como antes. Antes você fazia política com P maiúsculo. Hoje a política virou um negócio. Então, lutamos tanto para chegar nisso que estamos aí. Não deixa de ser uma decepção. Agora, Chico, tem um ponto importante da tua vida, e a gente vai poder falar mais do livro, que é a sua contribuição à interpretação da reforma agrária. O Brasil começou a namorar uma reforma agrária que não tem fim. O Brasil começou a namorar uma reforma agrária numa fantasia de que o agronegócio, bandido e criminoso, destruía o meio ambiente e que era preciso fazer uma coisa muito bonita para que todos nós, de mãos dadas, dessemos lotes de terra para os verdadeiros agricultores, que são os sem terra. E quando você, inclusive, foi depor numa CPI falando sobre isso, você apresentou os números, deixou todo mundo de queixo caído. Ou seja, a reforma agrária, que ocupa uma área maior do que o pedaço do Brasil do agronegócio, é uma área que produz miséria, com uma produção muito pequena. E a contribuição da reforma agrária é algo para se discutir. Você fez até um cálculo que seria mais barato dar o dinheiro para as pessoas. Eu queria te ouvir sobre isso, Chico.
Esse foi o grande tema de pesquisa e de estudo da minha vida. Seja a reforma agrária, seja os temas ligados ao meio ambiente da agricultura. Tanto é que meu primeiro livro é de 1982, olha quanto tempo faz. Meu primeiro livro se chama Questão Agrária e Ecologia. Já naquela época, alguns de nós estávamos vendo a necessidade de olharmos as questões relacionadas ao meio ambiente no agro. Mas o tema da reforma agrária, ele sempre foi muito dominante entre os estudiosos do campo, e nós começamos aqui, após a redemocratização do país, fazer uma reforma agrária que nós não fizemos no passado. E eu a vida inteira escrevi sobre isso, tenho outros livros e muitas publicações, inclusive faço meus depoimentos, como você se lembrou, esse daí lá no Congresso Nacional. Na verdade, quando nós retomamos a ideia da reforma agrária nos anos 90, nós começamos a fazer uma política social. Não era mais como formulada nos anos de 1950, não era mais uma política econômica, não era mais distribuir a terra para fazer o país crescer. Não, era uma política para trazer justiça no campo, ou seja, era uma política social. E como política social, ela foi a mais ineficaz política social jamais implementada por qualquer país. É isso que eu digo, repito e vou morrer falando. Quer dizer, não teve nenhum resultado do ponto de vista assim. Pessoas pobres, excluídas, foram incluídas pela reforma agrária. Não quer dizer que 100% não foram. Estou dizendo na dinâmica dos fatos. Você anda nos assentamentos de reforma agrária, e eu faço isso há 40 anos, você tem um assentamento aqui que deu certo, outro ali que foi bem, mas em 95% dos casos é um fracasso. As pessoas não estão mais lá. Quem recebeu a terra, em geral, não está mais lá. Ela vendeu, passou para outros ocupantes. E quem domina hoje os espaços agrários reformados pela política fundiária são arrendatários, são compradores, são pequenos agricultores que investiram suas economias, ou seja, eu estou falando que como política fundiária foi um fracasso. Eu não estou negando o direito, nem o gosto, nem o acerto de você distribuir terras. Isso é bom, mas eu como engenheiro agrônomo, sempre propusemos, o seguinte, é preciso selecionar quem vai receber a terra, senão não funciona. Nós não vivemos mais na época da enxada. Na época da enxada, um pedaço de terra fazia a pessoa ir para frente. Hoje é o mundo da tecnologia. Então, como é que você vai querer que dê certo? Esse foi o grande erro da reforma agrária do século XXI. Não tem como dar certo. Chico, indo para o livro, tem um momento do livro muito importante, quando o presidente Fernando Henrique, já ex-presidente Fernando Henrique, diz para você: a reeleição foi meu grande erro. A reeleição, ela existe nos Estados Unidos, ela desde sempre, mas alguns presidentes até tentaram o terceiro mandato e porque não conseguiram, não virou um assunto. Aí quando veio o Franklin Roosevelt, isso virou um assunto, o tema de uma emenda nos Estados Unidos, limitando a uma reeleição. E a gente já largou aqui com uma reeleição. Todas as constituições brasileiras proibiam a reeleição, até que veio a emenda constitucional 16, emenda constitucional patrocinada pelo governo Fernando Henrique, tema de muita polêmica sobre os métodos de aprovação, mas aprovada. E então ele fala do grande erro. Eu queria te ouvir sobre isso. Primeiro, a reeleição, como tese, você premia o país com o direito de ter um bom governante por mais 4 anos. Então, em tese, é muito bonito. Mas você, como você bem disse, o teu livro é uma história sincera da política brasileira, de quem esteve lá dentro. Na prática, essa ideia bela de que nós brasileiros podemos ser premiados com o segundo mandato de um bom presidente não vinga, né? Porque você faz algumas observações sobre o comportamento do presidente ao chegar já no primeiro mandato. Não só do presidente, dos governadores e dos prefeitos, né? Porque a reeleição, quando ela foi aprovada para todas as instâncias do Poder Executivo. Presidente da República, governadores e prefeitos. E foi aprovada, essa foi a razão, quer dizer, os governadores, na época,
gostariam? Não, a maior parte dos governadores. O Mário Covas, por exemplo, era contra, eu conto isso no livro. O Mário Covas nunca gostou, nunca aceitou a ideia da reeleição. No fundo, o que ele achava e o que mostrou ele estava certo é que, na teoria, é uma coisa, mas na prática da política brasileira, a reeleição virou uma forma de você fazer todos os conchavos, né? A política aqui nos Estados Unidos, etc. Mas não, compara os Estados Unidos com o Brasil em termos de política, gente, não há a menor hipótese. Então, sempre alguns de nós fomos críticos à ideia da reeleição. O Fernando Henrique, na época, nunca se manifestou sobre isso. A tese predominante, e eu coloco isso no livro, era de que a garantiria a permanência da estabilidade econômica. O plano de estabilidade econômica não poderia correr riscos se, porventura, viesse a haver uma ruptura no poder. Então, isso foi, na época, fazia todo sentido, realmente, um baita de esforço daquele. Mas o que aconteceu? Como tudo foi degenerando. E hoje, um prefeito mal se elege, ele já está fazendo conchavos para o segundo mandato. É como se ele vislumbrasse lá na frente. E isso significa que os governantes deixam de pensar em políticas públicas mais altruístas, né? Já em geral, já não pensam muito, para operar a reeleição. Então, é a diferença entre a teoria e a prática. E o Fernando Henrique, bem adiante, alguns anos atrás, escreve um artigo corajoso e diz: eu errei, foi meu maior erro. E foi mesmo, foi o maior erro do governo dele. Ele será responsabilizado por isso. Tomara que um dia volte para trás, é o que eu penso. Para quem está ligando o rádio agora, a gente está conversando com o Chico Graziano, ele que é, como o Ineg falou, muitas coisas, entre elas engenheiro agrônomo e doutor em administração. E Chico, você lança hoje o livro Caipira e o Príncipe, e como você mesmo deu a introdução para a gente, você vai falar sobre os últimos 40 anos da democracia brasileira, você que acompanhou a sede pela saída de uma ditadura e a volta para uma democracia, até como você mesmo colocou, a política vista hoje como um negócio, tratada e vivida como um negócio. Se você tivesse que explicar, por exemplo, para um estrangeiro, a principal característica da democracia brasileira, qual seria? Nossa, eu teria enorme dificuldade para explicar. A democracia funciona no Brasil porque o voto é popular, o voto é respeitado, embora na última eleição o Bolsonaro e o seu grupo político mais radical tenham tentado burlar a vontade das urnas. Quer dizer, goste-se ou não, é o voto que decide, e o Lula voltou ao poder. Quer dizer, o Bolsonaro fez um governo tão ruim que retomou ao poder aquele que estava preso por corrupção no nosso país. Veja como são as coisas. Agora, para um estrangeiro, você não tem como explicar uma democracia onde parte da legislação é decidida no Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, porque no Brasil, o Supremo Tribunal Federal legisla e usa como argumento o legislar, dizendo: o Congresso não funciona, então eu tenho que tomar as normas para manter a legalidade do nosso país. Quer dizer, e o presidente da República, num país presidencialista, ele tem que fazer lá uns acordos espúrios com o Centrão, com o que for, né? Porque senão ele não sai do lugar. Então, nossa democracia ela é totalmente atrapalhada. A República Brasileira não tem mais um equilíbrio entre os seus poderes. Isso está completamente esgarçado, rompido, e ficamos nós esperando que um salvador, alguém venha botar ordem na casa. Em 2018, achamos que Bolsonaro seria capaz de fazer isso. Eu próprio apoiei o Bolsonaro. Realmente, ele não fez nada de botar ordem na casa. Agora estamos de novo enfrentando essa polarização. Bom, o que é que vai acontecer? Me perguntam muito, eu anunciando o meu livro, muita gente já quer saber, mas o que você acha então que vai acontecer agora? Olha, francamente falando, eu não tenho a menor ideia. E o meu livro fala um pouco das incertezas na política. Imagine só, Larissa, se Ulisses Guimarães fosse eleito em 1989, na primeira eleição após o regime militar, nós não teríamos sido diferentes? Teríamos, com certeza, mas quem ganhou foi Fernando, que sofreu impeachment. Então, veja, há um grau de irracionalidade. Eu escrevo assim, há outras forças que movem as pessoas. Você pode achar que é o destino, é Deus,
seja algo que for, mas não sai sempre como você imagina. Isto tem sido a regra da democracia brasileira. Resultado, o Brasil, não é que o Brasil foi para trás, os outros países passaram, estão nos deixando para trás. O Chico, ainda sobre democracia, logo na sua primeira resposta, você falou a democracia brasileira é, e aí eu pensei aqui que você fosse dizer frágil, mas você mandou um pervertida logo de cara, né? Foi muito além do frágil que eu tinha imaginado. Só que para um país, e você citou aí o voto livre, por exemplo, né, o voto popular. Para um país ser considerado um país democrático, a ciência política nos mostra isso, não basta só um requisito, né? Não é só o voto popular. Tem países que têm voto popular e que não são países democráticos. Você tem que preencher aí uma gama de requisitos, e isso é fato, né? Você tem que ir fazendo xizinho nos quadradinhos. Tem isso, tem voto popular, tem leis, tem sufrágio universal, tem liberdade de associação, liberdade de expressão, enfim. É uma ampla gama de fatores que precisam ser preenchidos de acordo com a ciência política para que um país seja considerado democrático e com a democracia plenamente estabelecida. O Brasil se perdeu nesse meio do caminho, falta muito para conseguir alcançar? Sim, eu não tenho nenhuma dúvida. A minha visão de quem esteve dentro do poder, fui deputado federal, estive no Palácio do Planalto, acompanhei todos esses anos, desde lá de trás, na época da minha juventude. Quer dizer, você dê o nome que quiser. É uma democracia, mas é pervertida, é uma democracia avacalhada, é uma democracia prostituída. Essa aqui é a verdade. E nós temos um pouco medo de botar o dedo nessa ferida, e eu não tive medo de botar dedo em ferida nenhuma no meu livro. Nem na ferida do PSDB, nem na ferida do PT, nem na do Bolsonaro, porque o fato é o seguinte, nós temos que falar as coisas como elas são, porque está tudo muito ruim. As decisões políticas do nosso país são compradas. São compradas no Congresso, são compradas nos tribunais, são compradas nas câmaras de vereadores. Então, o que eu falei inicialmente, a política nossa virou um negócio. Se alguém tem dúvida, você pode até ter dúvida, mas sai por aí e pergunta, né? Vai lá ver como que se votam nas câmaras municipais por aí. Como recuperar a política com P maiúsculo de Franco Montoro, de Ulisses Guimarães, como fazer isso? Eu, sinceramente, eu não sei dizer. Eu, pelo menos, imaginei que eu precisava contribuir, eu precisava contar minha história. Meu livro é uma prosa, não é um livro daqueles que ninguém lê. Eu gostaria que muita gente lesse, vai gostar, e que os jovens, porque o futuro está com os jovens, entendessem que nós já tivemos boas chances. Agora precisamos aproveitar as chances, senão eu não sei onde vai dar. Chico, para encerrar, quando a gente fala de um país com instituições fortes, na verdade as instituições elas são resultado do respeito que as pessoas têm pelas instituições. Então, um país de instituições fortes, ele é composto por pessoas que se comportam à altura, né, que têm compostura. Como é que a gente pode atrair, a sua experiência, né, política pode nos ajudar, para que pessoas que estão dispostas a fazer uma transformação se aproximem da política? Você, por exemplo, é um exemplo de alguém que disputou uma eleição, foi lá, venceu, e ao chegar ao Congresso Nacional, a primeira coisa que você ouviu foi do Inocêncio de Oliveira, líder do PFL, foi: Chico, não levanta a crista, aqui somos todos iguais, ninguém chegou aqui de pau mandado, todos vieram pelo voto. E você observou o seguinte: eu não fiz nada, não deu. Você diz lá, você trabalhou no Estatuto da Terra, mas quando você fala qual foi a sua contribuição, você mesmo critica a sua contribuição, sendo que você chegou lá para transformar. Aí quando você foi disputar a reeleição, ainda que você tenha tido mais de 100 mil votos, não foi o suficiente, porque tinha um Enéas com 1.600.000 votos que carregou um monte de gente, sabe-se lá de que perfil. Então, como é que pessoas como você, com a sua formação, com o seu conhecimento, que tentou participar, não conseguiu transformar, como é que a gente vai engajar as pessoas num número razoável para produzir uma transformação? E com isso eu encerro. Eu não tenho respostas. Eu sou muito humilde para dizer isso. Com tanta experiência, tudo que eu já fiz, meus tombos e meus arranques, eu realmente
Perdemos no finalzinho o contato. Estou vendo agora. Voltou. Eu estou vendo agora o MBL, que eu falo do meu livro, do Movimento Brasil Livre, está virando um partido, chama A Missão. Eu me entusiasmo, quando eu vejo, eu falo, é isso daí, é a molecada que tem que ir para frente mesmo. Mas, na eleição passada aqui para prefeito, eu vi o Pablo Marçal sendo candidato, um jovem, e eu comecei a ver ele defender umas coisas, eu fiquei apavorado. Falei, não, eu prefiro um mais experiente do que os mais jovens. Aonde que está a saída disso? Eu não sei, eu acho que vai ter que acontecer alguma coisa, porque, veja só, se não acontecer, o Brasil vai continuar capengando. Em nenhum lugar do mundo está escrito que o país é obrigado a dar certo, né? Então, nós precisamos ter alguma forma, eu não sei qual, eu vou aqui tentando contribuir da minha forma, escrevendo, dando palestras, falando com vocês, etc., mas eu não sei onde é que está a saída. E a saída significa nós encontrarmos uma democracia que funcione no Brasil, independente de ser um mercado de negócios. E agora, mas e agora o crime organizado está participando da política, agora realmente eu só tenho angústias, desculpe. O meu livro é muito legal, mas ele não é muito alegre, não. Ele traz muitas dificuldades também. É isso aí. Bom, o livro vai ser lançado hoje na livraria Drummond, me corrija, Avenida Paulista, 2073. Claro, convite para quem está em São Paulo, que está chegando em São Paulo, vai passar aqui hoje. Conjunto Nacional, loja 153. Livraria Drummond, Avenida Paulista, 2073, Conjunto Nacional, loja 153. Depois ele vai rodar o Brasil, naturalmente, a partir das 18 horas. Ele está lá esperando com a caneta cheia de tinta para dar um autógrafo para você que for prestigiar. Vale a pena. O livro é muito bom. Como ele falou, não é um livro de final feliz do tipo, termina o livro e fala, oba, encontramos uma solução. Mas encontramos alguém que pensou o Brasil mais uma vez, como pensou em outros livros que escreveu. Chico Graziano, O Caipira e o Príncipe, história sincera, não secreta, sincera da política brasileira. Chico, muito obrigado pela entrevista. Boa sorte hoje, Livraria Drummond, Avenida Paulista 2073, a partir das 18 horas. Valeu, Chico. Valeu, obrigado.